Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo radiológico do tórax. Nós temos aqui logo de forma primária uma visualização de uma radiografia de tórax, na qual a gente pode visualizar todo o pulmão, a sombra do gradil costal, a sombra da área cardíaca, a sombra do músculo diafragma, até mesmo os ossos envolvidos nas articulações dos ombros. Claro que de forma inespecífica, porque o exame não é direcionado para essas regiões, mas elas estão dentro da área de interesse, logo elas são visualizadas, tá? Então a radiografia ela vai ter as incidências básicas, as incidências de rotina e as incidências especiais. E nós vamos falar sobre elas daqui para frente. Então, dentro da rotina básica, como vem trazido pelo Bom Trager, a gente tem a incidência PA e perfil em ortostática, e as incidências especiais são decúbito dorsal ou semi-ortostática ou semidecúbito, decúbito lateral em AP, AP lordótica, ápico lordótico ou método de Fleschner, oblíquas anteriores e posteriores e decúbito lateral direito ou esquerdo com raios horizontais. Então, a gente tem a divisão das incidências de tórax como básicas e especiais. As básicas também são denominadas como rotina, tá? Então, os fatores que devem ser levados em consideração durante a realização de um exame de tórax é o tamanho do filme utilizado, tá? Então, a gente vai utilizar um filme, um tamanho de cassete, que vai incluir toda a área da região do tórax e as estruturas adjacentes à estrutura de interesse. Então, a gente pode usar 35 por 43, 35 por 35, até mesmo 24 por 30, quando a incidência dá ênfase apenas aos ápices pulmonares, tá? Distância foco-filme de 1,80 m, sendo que o mínimo de distância a ser dada é 1,50 m, pois quanto maior for a distância objeto-foco, maior será a penumbra e a distorção da imagem. Uma exceção é a realização de exames no leito, centro cirúrgico, enfermarias, em que os aparelhos transportáveis, por muitas vezes, não têm o recurso de uma distância maior de que 1,20 m. E, às vezes, o leito onde esse paciente está acamado é mais alto do que o convencional. Então, a gente tem uma perda dessa distância e a gente acaba tendo que compensar com a técnica radiográfica para a radiografia não ficar muito penetrada, tá? O PA ou o AP, a radiografia preferencial é o PA, devido à localização anatômica do coração em sua parte mais anterior do tórax, posterior ao osso externo, com o ápice localizado no encaixe do espaço da quinta costela anterior. Sendo assim, quanto mais próxima a estrutura estiver do receptor de imagem, mais real possível será o tamanho da área cardíaca. Menor vai ser a ampliação dessa região, tá? E qualquer ampliação que essa região sofra, ela pode ter uma influência no laudo, no qual pode ser constado um diagnóstico de um aumento da área cardíaca, quando na verdade ocorreu apenas a ampliação devido à distorção da região cardíaca durante a realização do exame radiográfico, tá? Teremos também a técnica utilizada para o tórax ser realizado alto KV e baixo MAS, pois a radiografia precisa apresentar uma técnica que atenue o contraste das estruturas do tórax. O tempo sendo mais curto possível diminui a falta de nitidez causada pela movimentação do paciente ou até mesmo de estruturas de movimentos involuntários ao controle do paciente, como por exemplo o batimento cardíaco, tá?
Em pacientes geriátricos, o posicionamento convencional do exame torna-se às vezes difícil. Pacientes em cadeiras de roda, nesse caso a gente faz o AP como alternativa, tá? É sempre ideal que a gente coloque uma observação em relação ao fato do exame ter sofrido essa alteração, e ao invés de fazer o PA da rotina, nós realizamos o AP, tá? E para evitar que a radiografia saia tremida durante a apneia do paciente, a gente pode ordenar apenas que o paciente prenda a respiração na hora da exposição, em vez de respirar fundo e prender, tá? Mas esses fatores a gente consegue verificar na hora que a gente está fazendo o posicionamento, a gente já consegue perceber que o paciente tem uma respiração mais ofegante, a pessoa de idade já ficou mais cansadinha para te acompanhar da sala de espera até a sala de exames, então você já consegue perceber algumas nuances em relação às alterações que você vai precisar fazer, tá? Em pacientes obesos, às vezes se torna difícil obter um bom padrão, porque a gente tem que usar o máximo do KV, tá? E resta a opção de aumentar o MAS para poder obter o nosso objetivo, tá? Então a gente chega no máximo que a máquina é capaz de aumentar no KV e não tem mais para onde aumentar, e mesmo assim a radiografia não está ficando com qualidade. Então a gente precisa aumentar o KV. Só que, consequentemente, a gente tendo um tempo mais longo de exposição, a gente já vai ter perda de detalhe e também a possibilidade dessa radiografia sair mexida, tá? Então, para poder diminuir esses problemas, a gente vai diminuir a distância foco-filme em 30 centímetros. Então, por exemplo, se a gente estava realizando uma radiografia a 1,80, a gente vai fazer essa radiografia a 1,50, que aí a gente não precisa chegar ao máximo de técnica radiográfica, aumentando o KV ao último nível e aumentando o MAS. A gente consegue diminuir um pouquinho essa técnica, diminuindo essa distância, tá? Então a gente tem uma técnica mais baixa, automaticamente a gente consegue melhorar o padrão de qualidade da nossa imagem, tá? Paciente gestante, no exame radiológico do tórax de gestante, deve-se ter cuidado em colocar um avental pombrífero a nível das cristas ilíacas, utilizar o diafragma para colimar a área de interesse de forma exclusiva, tá? Lembrando e deixando bem claro que o exame em gestante só será realizado, seja qual for, se a justificativa médica para tal nos for apresentada, tá? Tivemos o primeiro contato com a paciente, percebemos a gravidez, comunicamos à paciente a possibilidade e nos foi confirmado a gravidez. A gente precisa fazer a confirmação se esse exame é realmente necessário ou não, tá? O médico afirmou a necessidade desse exame. A gente vai fazer todos os controles de padrão para minimizar o máximo possível a exposição dessa paciente, tá? Na maioria das situações, a gestante só realiza o exame caso seja de extrema necessidade por causa da possibilidade de causar dano ao feto em formação, ao bebê em formação, e o médico é que vai nos transmitir essa justificativa clínica para a realização do exame radiográfico em gestantes, tá? A gente sempre precisa confirmar com a gestante. No caso, a gente tem a dúvida se ela está grávida ou não, tem sempre que confirmar, tá? Criança chorando, na hora da exposição, nós devemos surpreender a criança numa fase inspiratória, ou seja, a criança vai chorar, chorar, chorar. Quando ela puxar aquele ar para vir a próxima sequência de choro, a gente deixa ela encher em toda a plenitude o pulmão. Quando o pulmão dela estiver bem cheinho, antes dela começar a chorar novamente, a gente aciona e faz o disparo, tá? As radiografias de criança podem ser feitas fora do book, porque a espessura é menor do que um tórax tradicional e a técnica radiográfica automaticamente vai ser menor. Se não houver indicação de pesquisa de nível líquido nesse tórax, pode ser realizado com a criança deitada, no qual a gente tem mais facilidade para conter essa criança com o auxílio da mãe, ou do pai, da pessoa que estiver acompanhando essa criança, tá? A gente tem mais facilidade de tracionar, de travar essa criança na posição
com a realização desse tórax deitado, tá? Se for uma situação de pesquisa de nível líquido, a gente vai fazer com a criança sentadinha, tá? Normalmente a gente coloca um avental de chumbo na mãe, no acompanhante que tiver com aquela criança, coloca o chassi entre o tórax da criança e o tórax do acompanhante, um de frente para o outro, coloca a criança de costas para a ampola, sentado na extremidade da mesa, tá? E encosta o corpo dos dois para que o chassi fique bem presinho, o acompanhante imobiliza os braços da criança e caso ela esteja chorando, você vai fazer o mesmo esquema. Aguardar que ela puxe o ar para dar a segunda sequência, a terceira sequência de choro. Quando o pulmão estiver cheio, você faz a exposição, tá? Aqui nessa foto demonstra o nível líquido na parede lateral do tórax. Aqui nós vamos parar nessa primeira parte de introdução. No nosso próximo encontro, estaremos dando continuidade e iniciando o posicionamento do tórax. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.